Hoje, qual foi o seu porquê? Você se perguntou, por que eu tive que sair da cama mesmo com um tempo tão friozinho, doido para ficar debaixo do cobertor? Por que eu não liguei para o patrão e contei uma história? Ou você é igual a mim e teve que fazer a pergunta, por que mesmo depois de perder para o Bragantino, eu coloquei a camisa do meu clube? Porque depois que o Fluminense perdeu para o Bahia, o torcedor tricolor, com várias opções de camisa, resolveu colocar a camisa do seu clube. Não tem explicação. É paixão. É simplesmente isso. A gente é apaixonado pelos nossos clubes. Mas chega um momento que a gente queria que os dirigentes não usassem essa paixão quando sentassem na mesa para negociar. O Vasco e o Fluminense resolveram sentar para negociar a questão Maracanã. Primeiro turno, o mando é do Fluminense, no jogo de final de semana agora. E aí o Vasco resolveu fazer uma proposta para rachar 50% para um lado, 50% para o outro, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. O Fluminense aceitou. Mas, quando o Vasco perguntou, e a Ala Sul? A Ala Sul é a rampa da UERJ, que o Vasco sempre ficou ali por direito. O Maracanã foi fundado e existiu um torneio inaugural onde, combinado, aperto de mão, fio de bigode, os times resolveram dizer o seguinte: quem ganhar o torneio tem direito de escolher o lado que quer ficar. E o Vasco escolheu a rampa da UERJ. O Maracanã sempre foi assim: Vasco e Flamengo. Vasco, UERJ, Flamengo, Bellini. Fla-Flu, Flamengo, Bellini, Fluminense, UERJ. Flu e Vasco. O Flu, Bellini, Vasco, UERJ. E por aí vai. Só quem mudava de lado era Fluminense e Botafogo e ninguém nunca reclamou, mano. Aí o Vasco resolveu fazer essa proposta. O Fluminense esquece, não aceitou e disse o seguinte: 90% é meu, 10% é de vocês. Acabou, não tem ideia. Eu quero saber se esses 90% vão encher o estádio, porque com certeza não vai. Já passaram 2 vexames, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, que não encheram o estádio, até o mosaico. Faltou gente para esticar a bandeira, de verdade, mano. Aí o Vasco tentou negociar novamente para o retorno. Mas mesmo assim, o Fluminense bateu o pé e disse o seguinte: no segundo turno vocês ficam com 90% e eu fico com meus 10%. Mas os meus 10% vai ser na rampa da UERJ. Velho, usam paixão como torcedor para resolver problema sério. Não deveria ser assim, né, irmão? De verdade. Que coisa feia. Os times perderam no meio de semana. Precisam reaver o seu futebol. Em vez do time se juntar para poder negociar e arrumar. Não vai. Enquanto a gente ficar vendo dirigente comandando nossos clubes como torcedores, a gente vai ficar fazendo essas perguntas. Por que o nosso futebol não evolui? Por que o nosso futebol é de 4ª, 5ª categoria? Por quê? Por quê? E o resto, esquece.